Eu sou Sunny Calapalo. No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta polêmica. Sunny, tem incesto entre os índios? Incesto. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. E aí, Sunny? Tem incesto entre os índios? É assim. Incesto, eu já ouvi falar, infelizmente, já ouvi falar. Acontece ali, mas se culturalmente, não é bem visto. Na minha cultura, incesto não é. É uma coisa como nessa sociedade também, nessa sociedade caraia branca, sociedade branca. É a mesma coisa, incesto é uma coisa vista ou algo nojento, na minha cultura, o algo nojento, aqui nessa cultura também, o algo, sabe, não dá. Eu mesma repudio bastante. Mas existe uma história dentro da minha cultura. Essa história é contada em geração. Isso aconteceu na minha região do Xingu. É assim. Era uma vez, só vou dar uma resumida rápida, que eu não vou contar a história toda não, muito grande. Era uma vez dois irmãos. Aí daí a água engoliu toda a terra. Eles pegaram o irmão e irmã, eles pegaram canoa, antes de que afundasse tudo, pegaram a canoa, fugiram, percorreram sobre as águas, vamos dizer assim, dentro da canoa. Depois de semanas e semanas e meses, eles encontraram um refúgio. Terra à vista! Terra. Eles encontraram terra. Depois de que a água engoliu toda a terra onde ele se vivia e todas as pessoas que moravam naquele lugar, naquela região, a história se passa no Xingu, todas as pessoas morreram, se foram. Aí só restou, isso milhares de anos. Aí só restou esses dois irmãos. Irmão e irmã. Aí, para continuar a vida humana, já que tudo já tinha sido engolido pela água, para continuar a vida humana, o que eles fizeram? Os dois se casaram, tiveram filhos. Daí a terra foi repovoada novamente. Essa história é contada há milhares de anos. E assim acreditamos que a terra foi repovoada depois de que água engoliu toda a terra. E esses dois irmãos se conseguiram fugir numa canoa. Depois de semanas e meses, pararam numa ilha, encontraram uma terra firme. Ali eles se permaneceram, caçaram um com o outro, já que não tinha mais ninguém, e repovoaram a terra. Assim conta a história. É a história do meu povo, tá? E também ouvi falar casos e casos. Acontece coisa, eu digo entre os índios. Infelizmente acontece. E outra coisa
que dentro da minha cultura é muito bem vista e também pode ser considerado incesto para esta sociedade cagai, a sociedade branca, que é primo se casar com prima se casa com primo. E vamos supor, eu tenho meus primos, sobrinhos do meu pai. Aí, provavelmente, os sobrinhos do meu pai são meus primos. Dentro da minha cultura, é muito recomendado casamento entre os primos por parte de pai. Por parte de mãe, não. Mas por parte de pai, podem se casar. Tá entendendo? No Xingu, isso é muito comum. Tem muito casamento entre primos. Muito casamento e muito recomendado. A família fica muito feliz quando acontece casamento entre os primos, por parte de pai. E olha só, coisa curiosa. Que nem a minha mãe tem uma irmã. Minha mãe tem uma irmã. Ela tem filhos homens. Vários filhos homens. Vamos supor que eu posso me casar com os filhos da minha tia? Irmã da minha mãe? Não. Por parte de mãe, não. Eu não posso me casar com os filhos da minha tia por parte de mãe. Isso é proibido. Olha só. Eu e eles, tipo, os filhos da minha tia, a gente se considera irmãos. Somos irmãos. E assim que as pessoas nos veem. Culturalmente, os filhos da minha tia, por parte de mãe, são meus irmãos. Não pode ter nenhum tipo de relação íntima, no sentido casamento, essas coisas, não. Não pode. Só essa relação de irmão. Entendeu? Por parte de mãe. Não é recomendado o casamento entre primos por parte de mãe. Eles são seus irmãos. Já por parte de pai, pode. Tá entendendo? Pode ter relação por parte de pai. Meu pai tem irmãos e tem irmãs. Os filhos dos irmãos do meu pai pode ter relação com a gente? Pode. É recomendado. Tá entendendo? Por parte da linhagem do pai, pode ter relação. Entendeu? Espero que tenha ficado, porque é confuso. Para quem não conhece minha cultura, é confuso. Só para recapitular aqui. Os filhos dos irmãos do meu pai, as irmãs do meu pai, que são meus primos, eu e eles podemos ter uma relação, tipo casamento, namoro, essas coisas? Pode. Só por parte de pai. E os filhos da minha tia, irmã da minha mãe, a gente pode ter uma relação entre eles, tipo eu e eles? Não, não pode. Eles são meus irmãos. Tá entendendo? Entendeu? Olha só como é que é a coisa. Os primos por parte da mãe são considerados irmãos. Os primos por parte do meu pai são considerados primos e pode ter uma relação. É permitido relação entre primos, casamento, namoro e por aí vai. Tá entendendo como é diferente minha cultura? Pois é. Dentro dessa cultura branca, dentro da cultura cagai, que a gente fala, é considerado incesto. Mas para minha cultura é normal. Eu, Sanica Palo, concordo? Não concordo. Sou eu. Sou uma índia moderna. Não concordo. Para mim, primo é primo, é como irmão. Por parte de pai, por parte de mãe. Eu não tenho coragem de me relacionar com meu primo, não. Para mim, eles são meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs. Então, é tudo família.
Não tenho coragem. Eu já sou uma índia moderna. Eu já não penso como meu povo, tá bom? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo aqui, dá um like. Se você não gosta também, tanto faz. Tchau!